somos a equipe CRAD e hoje apresentaremos o Trem Fácil, um sistema de monitoramento ferroviário criado ao longo do ano letivo. Nossa solução integra sensores dos trens, gerenciamento de usuários e visualização das rotas e estações, tudo em uma única plataforma. O aplicativo foi desenvolvido tanto para funcionários que já vêm com a conta registrada, quanto para administradores. A diferença é que cada um terá as suas telas de acesso. Durante esse trabalho, a gente evoluiu muito como equipe. A gente organizou todas as tarefas, tudo bonitinho no Git Projects. A gente dividiu os desenvolvimentos entre o front-end, back-end e banco de dados. E também enfrentamos desafios como integração, estabilidade, fricção e entre outros. E isso foi uma experiência bem simulada de um ambiente real de trabalho de TI. Bom dia a todos, eu me chamo Arthur de Souza Farias e eu estou aqui para falar das decisões de negócios e arquitetura do nosso projeto Trem Fácil. Bom, o Trem Fácil foi projetado com foco em segurança, eficiência e clareza operacional. Seguimos um modelo baseado na divisão entre dois tipos de usuários, o funcionário, com acesso limitado às funções essenciais, e o administrador, com acesso total às ferramentas de cadastro e gerenciamento. Em termos de arquitetura, estruturamos o sistema com camadas separadas para front-end, back-end e banco de dados. Escolhemos componentes que facilitam manutenção, escalabilidade e integração contínua. A modelagem do banco foi construída para garantir rapidez nas consultas e integridade nas informações dos sensores e usuários. Bom, falando um pouco de mockups e usabilidade também. Criamos mockups buscando um sistema intuitivo, com telas claras e objetivas. O mapa de trens, o painel de sensores e as telas de administrador foram construídos pensando na rotina real de trabalhadores ferroviários. O objetivo foi facilitar operações, reduzir erros e melhorar a comunicação interna. Bom, como vocês podem ver no nosso projeto, como por exemplo essa página de login, nós decidimos usar um design mais simples, porque nós decidimos focar bastante na robustez dos nossos códigos. Decidimos fazer um código mais completo, bem mais feito e com bastante funcionalidades, para que ele ficasse melhor e com mais funções, para que o nosso projeto tenha sido feito da melhor forma possível. Agora falando sobre uma parte um pouco mais técnica de como foi o nosso desenvolvimento e as linguagens e as tecnologias que a gente utilizou, a gente no começo começou fazendo baseado num mockup, e o Rafael vai explicar mais certinho como foi o processo de a gente mudar e por que a gente acabou mudando, mas a gente mudou o nosso mockup e a gente teve que reformular algumas telas, a maioria delas a gente teve que reformular, o que atrasou um pouco o nosso processo e dificultou bastante, mas no fim deu tudo certo. Todas as nossas telas, elas têm PHP, elas são validadas em PHP, elas têm um CSS que está separado numa pasta chamada Styles, e dentro dessa pasta a gente tem 3 styles. Por que a gente tem 3 styles? Porque no começo a gente tinha feito um style e ele não estava suportando o CSS que tinha nele, então a gente acabou dividindo porque ficou melhor, porque como é muita tela e a gente tem muito CSS, a gente acabou dividindo, mas tá tudo certo, todos funcionam, então tudo bem certinho. E a gente também usa uma API, que é a Via CEP, que é para consultar o CEP do usuário, quando a gente cadastra ele, que funciona perfeitamente. E demais é isso, essas foram as tecnologias que a gente utilizou, as linguagens. Bem, todo o nosso projeto ele tem uma documentação feita e organizada dentro do nosso repositório. Então, dentro da nossa documentação você encontra as regras de negócio, os requisitos, os nossos diagramas, as nossas modelagens, tudo dentro da pasta de documentação dentro do repositório. Além disso, nós temos um README que explica sobre o nosso projeto, que explica as nossas telas em específico, as funções de cada uma e como o código dela funciona e desenvolve, então ajuda você, caso você tenha interesse, a usar de forma melhor, para que ela funcione melhor, você pode consultar o nosso README e a nossa documentação. Além disso, o nosso repositório no GitHub ele é separado em 2 pastas principais, né? A pasta Private e a Public, e que representa, a Public representa os funcionários e a Private representa os administradores, além de outras pastas com outras linguagens e uma pasta para nossas imagens,
ícones, todas as imagens e assets que a gente usou durante o desenvolvimento do projeto. Além disso, a gente tem um GitHub Projects aberto, o nome da Trem Fácil, que a gente utiliza ele para se organizar melhor dentro da metodologia Kanban, nosso GitHub Projects é aberto. Bom, agora que a parte técnica já foi mostrada, eu, Rafael, vou mostrar para vocês a parte prática do nosso sistema funcionando. Aqui com o Champ já configurado e com o banco de dados criado, a gente consegue perceber que na tabela usuários, cada tipo de usuário é diferente do outro. Então, para identificar um funcionário, o tipo usuário é 1, e caso ele seja tipo usuário 2, significa que ele é administrador. Com tudo isso aqui pronto, a gente já consegue utilizar o sistema da Trem Fácil, clicando aqui em entrar e colocando o e-mail. Vou começar colocando o e-mail de um funcionário, colocar a senha que já está cadastrada no banco de dados, e entrando aqui na parte principal, a gente tem 4 opções, sendo ela perfil, trens, suporte e estações. Começar falando pelas estações. Basicamente o funcionário aqui ele consegue ver todas as estações disponíveis, consegue ver o status de cada trem em cada estação, e se ele quiser ele também consegue pesquisar especificadamente alguma estação que ele queira. Continuando, temos a parte de suporte, que serve para caso o usuário ele queira relatar alguma coisa ao seu superior. Então basicamente ele vai clicar aqui na localização, Joinville, linha 1, por exemplo, tombamento, e emergência, enviar. Alerta enviado com sucesso. Continuando aqui, temos a parte de trens, que é bem parecida com a de estações, só que aqui a gente consegue ver os horários de cada trem, consegue ver as notificações, consegue ver o status, o ID, e também conseguimos pesquisar algum na barra de pesquisa. E por último aqui temos a parte de perfil, que se eu quiser eu consigo colocar uma fotinho de perfil, consigo ver o meu ID, consigo ver o meu cargo, consigo ver as permissões que seriam, no caso, limitadas. Fazendo aqui logout, a gente consegue entrar novamente. Vou aproveitar e já vou mostrar como é que seria na visão mobile. Clicando aqui em entrar, coloco o e-mail agora de um administrador, coloco a senha que já está cadastrada lá. Opa, calma aí. Coloco a senha que já está cadastrada lá, entro e como vocês podem ver, já tem uma diferença notável aqui, que seria a aba de sensores, né, que não tem lá na parte de funcionário, e a parte de criar um novo administrador ou usuário. Então, começar mostrando os novos aqui. Na parte de sensor, o ADM ele consegue tanto pesquisar um sensor específico, quanto adicionar um sensor novo, né, com o nome e a localização, quanto excluir um sensor, né, da lista. Aqui na parte de criação de usuário, o ADM ele consegue ver a lista dos usuários que já estão no banco de dados, né? E ele consegue criar. Vou colocar aqui, por exemplo, Ícaro. O CPF, já vou pegar um CPF pronto. O CEP também. Pode ver também que a Via CEP está funcionando. Ela já puxou a localização ali do meu CEP. Vou colocar um adm@gmail.com. Colocar um telefone, senha de no mínimo 6 caracteres, e o nome vai ser Ícaro mesmo, e tá lá, tá ali Ícaro, cargo administrador, ID, telefone e CPF. Caso eu queira editar alguma coisa eu consigo, então por exemplo, vou trocar o nome aqui, colocar João, consigo atualizar, já mudou ali. Se eu quiser excluir também está funcionando. Voltando ali agora para as outras abas, é a mesma coisa nas duas. Então, tanto para funcionário quanto para administrador, a gente consegue ver os trens, consegue ver as estações. E também no perfil aqui que muda é o seguinte: o cargo é de administrador, as permissões são gerais, o ID, e também consigo colocar uma foto, caso eu queira. Bom, agora falando um pouco da experiência do nosso projeto, começar falando sobre as duas principais dificuldades que a gente teve. A primeira delas foi mudar de JavaScript para PHP. Tinha muita coisa que a gente já tinha validado já em JavaScript, só que no meio do ano a gente teve que fazer essa mudança.
No começo a gente não gostou muito, né, porque a gente estava saindo da nossa zona de conforto, querendo ou não, mas depois a gente percebeu que isso agregou bastante na nossa curva de aprendizagem. A outra dificuldade foi a segurança do nosso sistema, que basicamente dava para burlar o sistema e tipo assim, tu entrar como funcionário, mas mudar lá o link lá em cima e basicamente tu já conseguia acessar a parte de administrador que era para ser inacessível para o funcionário. Agora falando dos pontos positivos, eu acho que o principal deles foi a organização. O GitHub Projects ajudou muito a separar o que cada um ia fazer, o que cada um tinha que arrumar. A gente teve que arrumar várias vezes mockup, banco de dados durante o trabalho mesmo, cada vez que a gente ia implementar uma nova funcionalidade. Mas basicamente deu certo, né? Como vocês viram aí, estava tudo funcionando. E infelizmente a gente não conseguiu implementar a IoT, porque esse último mês aí foi bastante corrido, né? Mas a gente teve que decidir entre ou implementar a IoT, focar totalmente na IoT, ou polir o que a gente já tinha, né? Que era o nosso CRUD. A gente acabou escolhendo a opção mais segura, que era focar no CRUD e melhorar o que tinha para arrumar. Então basicamente é isso, obrigado pela atenção, agradeço a todos, espero que tenham gostado da apresentação.